Voltamos com o terceiro bloco do nosso Jornal Financeiro. Encerrado a questão da receita pública que presenciamos no bloco passado, iniciamos agora o estudo do orçamento público. Bem, o que vem a ser o orçamento público? O orçamento público corresponde a uma forma de ação intervencionista do Estado, através do qual se fixam os objetivos e metas a serem alcançados durante determinado tempo. É uma forma em que o Estado utiliza de atuar na intervenção econômica do próprio Estado. Bem, o orçamento público ele pode ser caracterizado através de 5 aspectos. Através do aspecto político, através do aspecto econômico, do aspecto administrativo, do aspecto contábil e do aspecto jurídico. Sob o aspecto político, o orçamento ele é fruto de uma decisão política. O aspecto político do orçamento público consiste justamente no fato deste ser fruto de uma decisão política. Representa um documento dinâmico de atuação do Estado perante os problemas e necessidades sociais. É fruto de uma decisão política. Já sobre o aspecto econômico, o orçamento é um plano de atividade financeira do Estado que pode estimular ou desestimular a produção, o exercício financeiro e o consumo, além do investimento econômico. Sob o aspecto administrativo, o orçamento é um ato jurídico administrativo que é feito no Executivo e aprovado pelo Legislativo, sendo também executado de forma administrativa por cada um dos órgãos. O aspecto contábil do orçamento público consiste justamente pelo fato de ser o plano de entradas e saídas de recursos do Estado. E, por fim, temos o aspecto jurídico, que é o aspecto que nós iremos nos deter durante toda essa explanação, em que o orçamento corresponde num ato pelo qual o Legislativo autoriza o Poder Executivo a realizar determinadas despesas públicas e a arrecadar determinados contributos para aumentar e originar a receita pública do Estado. Bem, quanto à natureza jurídica do orçamento público, esta consiste justamente pelo fato de que o orçamento público é uma lei. O orçamento público é uma lei. E é uma lei que é classificada através de 3 características. É uma lei especial, é uma lei temporária e é uma lei ordinária. Ela é uma lei temporária porque ela tem um prazo de vigência determinado. Por exemplo, a PPA tem um prazo de vigência de 4 anos. A LOA tem um prazo de vigência de 1 ano. Ela é uma lei especial porque ela necessita de uma tramitação especial para ser elaborada. E é uma lei ordinária porque não exige um quórum qualificado para a sua aprovação. Essas são as 3 características do orçamento público quanto ao respeito do fato deste ser uma lei. Então, a partir de agora, a gente já muda o pensamento. O orçamento público não é uma decisão pura. O orçamento público não é um documento oficial. O orçamento público é uma lei. E se o orçamento público é uma lei, ele deve ser cumprido de forma efetiva pelo Poder Executivo para que este não possa ser penalizado pelos dispositivos mencionados na Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, o ciclo orçamentário ele compreende 5 etapas. Inicialmente, a elaboração do projeto de lei, logo após o processo legislativo, a execução orçamentária,
a avaliação orçamentária e o controle orçamentário. A elaboração do projeto de lei é requisito do Poder Executivo, que elabora a peça orçamentária e encaminha ao Poder Legislativo para que este aprove-a ou não aprove. Terminada a etapa da elaboração do projeto de lei, inicia-se a etapa do ciclo orçamentário. Do processo legislativo. O processo legislativo é composto de 5 etapas: a iniciativa, a apreciação e votação, as emendas, a mensagem retificadora e a sanção, veto, promulgação e publicação. A iniciativa, como nós já vimos, é uma iniciativa do Poder Executivo e está fundamentada nos artigos 165 e no parágrafo 6º do artigo 166 da Constituição Federal. A apreciação e a votação é competência do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que irá apreciar a peça orçamentária e irá votá-la, aprovando-a ou reprovando-a. Este procedimento ele está fundamentado no artigo 166 caput e parágrafo 1º da Constituição Federal. Porém, ao longo do processo de apreciação do orçamento público, essa peça orçamentária ela pode ser modificada através de duas formas. Através das emendas, que é competência de uma comissão mista permanente do Poder Legislativo, que pode instituir e aplicar emendas a esta peça orçamentária. Está fundamentado no artigo 166 do parágrafo 2º ao parágrafo 4º da Constituição Federal, como também ela pode ser retificada pelo próprio Poder Executivo através de uma mensagem retificadora, que é competência do chefe do Poder Executivo, seja o presidente da República, o governador do Estado ou o prefeito municipal, e que é encaminhado ao Poder Legislativo. Esta competência ela está fundamentada no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal. E por último, nós temos a sanção, veto, promulgação e publicação da peça orçamentária, que é competência também do chefe do Poder Executivo e que está fundamentado na nossa Carta Magna em seu artigo 66. Bem, após o processo de elaboração e aprovação do orçamento público, não acaba aí a questão do ciclo orçamentário. Apenas inicia-se, agora vem a parte principal, agora vem a finalidade mesmo do orçamento público, que corresponde à execução desse orçamento público. Essa execução, ela é competência dos órgãos que estão destinados do orçamento público, seja o chefe do Poder Executivo, como também a questão, principalmente o chefe do Poder Executivo e os demais órgãos que formam as entidades estatais. E durante o processo de execução orçamentária, o chefe do Poder Executivo, ou quem venha a aplicar o orçamento público, ele deve ser fiel, deve cumprir com todas as letras o que foi estabelecido pelo Poder Legislativo.